Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com os nossos convidados, que são super especiais. Hoje, os nossos convidados são os professores Helenor Kunz e professor Venceslau Leães Filho. Vou apresentar então o professor Helenor Kunz. Gaúcho de Augusto Pestana, Rio Grande do Sul, nascido em 20 de agosto de 1951. Iniciou seus estudos escolares em Ijuí, Rio Grande do Sul, onde também desenvolveu seus primeiros trabalhos profissionais com educação física e esportes. Realizou mestrado na UFSM, na sua área profissional Educação Física. No ano seguinte, de 1982 a 1983, então em 1984, iniciou o doutorado na Universidade de Hannover, na Alemanha, com o término em final de 1987, e na mesma instituição realizou pós-doutorado. O trabalho profissional universitário na área de educação física iniciou-se logo após o término do doutorado na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, primeiramente na Universidade Estadual, a UDESC, e depois na Universidade Federal, a UFSC, onde se aposentou em 2013. No mesmo ano, realizou trabalhos da UFSM como professor visitante. Na atuação profissional universitária, dedicou-se, além do ensino na graduação, à pós-graduação, com pesquisas na área da educação física e educação. A partir do trabalho em programas de pós-graduação, além de orientar mestrado e doutorados, publicou 9 livros e inúmeras publicações em revistas especializadas das áreas. Paralelamente, desde sua juventude, ansiava e buscava por conhecimentos místicos, esotéricos e espiritualistas, de muitas áreas e vertentes. Os mistérios da vida, do universo e das entidades superiores de toda ordem sempre o fascinaram. Foi um buscador em muitas dessas organizações, até que em 1979 ingressou na Ordem Rosa Cruz, a Morse, permanecendo como membro até hoje nessa organização mística esotérica. A partir da aposentadoria e com o grave problema de saúde universal da pandemia da Covid, coincidiram no ano de 2020, começou-se a colocar em prática um projeto de publicar os conhecimentos adquiridos nesses longos anos de jornada nos mistérios da vida humana. O Conheça-se a si mesmo e quem realmente nos criou foram os assuntos principais a serem apresentados nas obras que iniciou a publicar. Saberes Divinos, Divinos Saberes, já publicado, e Torre de Babel em fase de editoração, e Hipercomunicação Cósmica em fase de escrita. E agora eu vou apresentar o professor Venceslau,
que o mais importante da biografia é que é do Alegrete. Professor aposentado do Cefet, DDI UFSM, mestre em Ciência do Movimento Humano, doutor em Educação, ambos pela UFSM. Professor Kunz, professor Venceslau, sejam muito, muito bem-vindos ao programa TEMOV. Obrigado. Obrigado, Maria Aparecida, é uma honra muito grande. Eu tenho acompanhado esse programa pelo Facebook, vendo que muitas autoridades da educação e da cultura têm participado, por isso sinto-me mais ainda honrado. E também por estar ao lado desse grande amigo e colega Venceslau. Então, poderemos desenvolver um bom bate-papo aí. Obrigado. Da minha parte também, obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? E com colegas e amigos. Bom, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Então, eu vou começar com quem está longe, pode ser, Venceslau? Claro. Que aos nossos ouvintes, nós estamos com o professor Helenor Kunz, que está em Florianópolis, então estamos realizando a entrevista pelo Google Meet e o professor Venceslau está aqui conosco. Então, Kunz, o que te move? Inúmeras coisas, Maria Aparecida, mas especificamente sobre o tema que nós queremos tratar hoje, o que me move é a curiosidade. No contexto místico em que tanto atuei nos últimos anos, e quase desde a minha infância, eu procuro, e por isso nessa área a gente se chama de buscador. Eu sou um eterno buscador de novos conhecimentos. Também fui um buscador e me movia na área profissional bastante pelas publicações que eu fiz e que tantas oportunidades já tive de conversar com colegas e com vocês aí de Santa Maria e do Brasil. Mas o que me move para este tema, Maria Aparecida, inicialmente eu tive, como já tinha um famoso livro de Paulo Freire, Ira Shor, foi Medo e Ousadia. Porque eu tinha medo de divulgar, mais de divulgar mesmo, um assunto que não é só polêmico em si, mas ele provoca muitas coisas com relação a religiões e crenças. Então, eu tive medo, mas a ousadia foi um pouco maior. Tive receio de, com essa ousadia, não valorizar demasiadamente a chamada importância pessoal, de querer aparecer com esses assuntos, mas com muita meditação, reflexões, especialmente aí durante a pandemia, em que passei muito tempo sozinho, eu recebi essa inspiração. Está na hora de também divulgar nesse campo de estudos, de conhecimentos, o que tu aprendeu. Não é para me expor, é para tentar auxiliar na compreensão de muitas pessoas, na compreensão de temas complexos que envolvem um tema amplo, muito amplo, que especialmente a nossa criação. Quem somos? É a pergunta que me move. Perfeito. Venceslau, o que te move? Bem, eu no campo profissional, né, eu antes de ser professor na universidade, eu fui durante 13 anos professor do Estado. Eu me formei e fui trabalhar no Estado. E o que me move nesse sentido foi sempre procurar, sempre me incomodava um pouco aquela educação física meramente desportiva, assim. Inclusive sempre perguntava, né, é professor de educação física, tá, mas o que tu joga, né? E isso me incomodava um pouco. Só que eu não tinha elementos para
para avançar no próprio conhecimento da área em relação a essas questões. E foi vindo para Santa Maria fazer um mestrado que eu comecei a conseguir a trabalhar com essas questões. Então, de certa forma, o que me move no campo profissional foi sempre procurar colaborar, de certa maneira, além de dar aula, né, colaborar nesse sentido de, não é aperfeiçoar, mas de procurar entender uma educação física de outra forma que não aquela comum que era comum no pensamento das pessoas. No campo do que está sendo tratado aqui, eu acho que eu também fui um buscador, assim, porque tem muitas coisas que até agora eu não consigo entender. E provavelmente não tenho a coragem do Kunz, né, de aprofundar um pouco essas questões, de procurar entender melhor essas questões e me expor, inclusive, em relação a essas coisas, né? Mas eu sempre tive essa questão de que eu acho que as explicações ou as práticas que estão aí nesse campo, para mim, não são suficientes para mim entender, né? Não só entender, como assim, tomar partido de alguma parte. Eu não posso tomar partido se eu não tenho um entendimento ainda, né? E isso, então, de certa forma, também me movimenta, né, nesse campo aí, né? Eu faço várias leituras nessa área, assim, né? Mas não passei disso, de leituras e de algumas discussões com amigos, colegas, enfim, essas questões, assim, pessoas conhecidas, com o próprio Kunz, né? Nós conversávamos sobre isso às vezes, quando dava tempo entre uma cerveja e outra, né? Com certeza. Mas é isso. Não, eu achei assim extremamente interessante esse termo, né, de ser buscador, né, e eu acredito que eu acho que eu também sou uma buscadora, porque eu também busco, né, entender o que a gente faz aqui, né, qual é o sentido, né, da vida, qual é o sentido do ser humano. Então, eu acho que eu também sou uma buscadora. E achei muito interessante esse termo. Quem é o Sim. Kunz que não está no Lattes? Ah, sim. Va- Vamos voltar ao ser buscador. Eu acho que nós, humanos, sempre fomos e continuamos sendo buscadores de compreender a razão humana, de compreender o sentido humano de estarmos aqui. Mas, inicialmente, ou por muito tempo e até hoje, sempre as religiões respondiam por isso. Mas algumas e muitas pessoas se tornaram verdadeiros gurus dessas questões, se destacaram, mas o que eu vejo, e por isso que eu também me movo nesse sentido e tenho essa coragem, é que nos últimos tempos, com a eletrônica, com os meios de comunicação, o humano está perdendo essa força motriz de buscar mais a compreensão de si, do mundo e, no meu caso, dos deuses. Esse assunto, não sei se vamos entrar já no assunto do livro, eu preciso explicar, assim, primeiramente, porque é um projeto, como eu já falei, e você apresentou, de 3 obras, né? Que essa busca me levou a expressar o que eu descobri. A obra primeira, essa que nós estamos em análise aqui, é Saberes Divinos, Divinos Saberes, onde eu faço um relato de todos os acontecimentos da antiga Suméria, especialmente, mas se estendeu ao mundo inteiro, com a participação dos deuses Anunnakis. Esses registros eu não inventei, eu, em vários, também nos próximos livros que eu vou citar, eu me apoio também não só em misticismo, porque o misticismo, em geral, é tratado assim como a mitologia, como uma coisa falsa, uma coisa não muito séria.
E ela é muito séria, assim como também a mitologia é um assunto muito sério para a humanidade, que não é levado muito em consideração. Então, na primeira obra, eu faço um pouco a exposição. Eu realmente também me escondo um pouco, porque, como quem leu sabe, que eu descobri o sábio Rudolf para dizer as coisas por mim. É uma ficção que eu inventei ali na hora para... então, aí eu faço uma exposição de motivos, praticamente, do que eu estou verificando, que eu estou estudando, que eu investiguei, com apoio em obras muito importantes. E o autor mais importante nesse sentido é um grande pesquisador, que foi Zecharia Sitchin. Ele desenvolveu vários livros com o título de Crônicas da Terra. São 13 obras, e eu tenho todas elas, e reli algumas, inclusive, para esse momento tão importante de ter essa ousadia de expor alguma coisa. Ele é um autor, um sábio, verdadeiro sábio, um cientista, tem descendência indiana, morou na Rússia e desenvolveu, inclusive, trabalhos na NASA nos Estados Unidos. Ele aprendeu, estudou 3 línguas mortas, o aramaico, o hebraico e o acadiano, língua da antiga Suméria. Foi na Suméria que ele mais estudou sobre essa presença dos deuses e esses acontecimentos, esses eventos tão importantes que aconteceram na Terra, que não só os sumérios registraram, com mais detalhes, inclusive, mas também textos sagrados, como a Bíblia cristã. Então, ele que desenvolve todas essas ideias, eu entro nessas ideias e apresento, como eu disse na obra, de uma forma um pouco mais didática, em forma de seminários. Aproveitei o meu conhecimento de ter sido professor universitário, para principalmente provocar, vamos dizer, um pensamento que não pode ser assim simplesmente negligenciado ou deixado de lado. Esse é um fato que está registrado e precisa ser melhor investigado, pesquisado e explicado. Então, na primeira obra, podemos falar mais dela depois, eu faço isso, esses registros dos Anunnakis na Terra, e principalmente o que eu gostaria de falar depois, se vocês me permitirem, eu quero falar desse importantíssimo evento, como nós estamos procurando, como a nossa busca, Maria Aparecida, do quem somos. Nós não fomos, ali pelos registros, nós não fomos criados por Deus. E eu não quero criar nenhuma polêmica com os religiosos. Com a imagem e semelhança dele. Nós, humanos, é que criamos Deus, a imagem semelhante nossa. Então, por exemplo, quando os jogadores de futebol vão lá, fazem a bênção, Deus me ajudou, que Deus injusto ajudou ele e não ajudou seu adversário. Quer dizer, é esse tipo de Deus que nós criamos, que quer que seja nosso auxiliar para tudo, o nosso semelhante. Esse Deus nós criamos. E esse Deus, eu descubro ele de modo bem diferente e apresento também, mas eu não quero entrar nessa polêmica agora. Nas segundas e terceiras obras que eu estou publicando, eu pego alguns eventos. Por exemplo, na segunda obra, Torre de Babel, existem poucos registros, e aí eu me apresento mais, eu tento discutir, expor e interpretar ao meu modo o que realmente foi, com inspiração, claramente, em obras desde científicas, como o tema do DNA, o tema da física quântica. Então, eu envolvo essas questões também de modo científico, sem ser cientista. Eu envolvo todas essas questões de modo místico, sem ser profundamente místico, e também filosófico, sem ser filósofo. Nessa obra, então, eu trato do tema Torre de Babel. A importância fundamental da Torre de Babel que eu achei é porque ela se estende até hoje, os efeitos da Torre de Babel. Até hoje. Por quê? O que aconteceu? Está escrito nos Sumérios, também não deixaram muitos esclarecimentos, mas pegamos só o fato registrado na Bíblia cristã de que o Deus não gostou da torre e não gostava dos humanos, como já em outros eventos, podemos explicar depois, do que nós estávamos fazendo, do conhecimento e do poder que os humanos estavam alcançando para chegar cada vez mais próximo à imagem e semelhança deles. Então tem que haver uma intervenção.
E a intervenção, entre outras, podemos falar depois, a intervenção fundamental nesse caso, que eu abordo no segundo livro, é sobre a questão da linguagem. Deus mandou fazer uma confusão de línguas entre os humanos. Pô, que coisa foi essa? Então, hoje a ciência sabe que existe um DNA da linguagem. Então, como em outras oportunidades, isso é meia interpretação agora. Como em outras oportunidades, houve, sim, desde a criação, quer dizer, desculpe, eu estou me adiantando, anunciei antes que eu iria falar sobre a criação do homem. Mas eu acho tão importante esse assunto do Torre de Babel, nós vamos falar outra hora, que é do segundo livro. Mas eu acho tão importante porque, como eu disse, nós estamos vivendo uma era hoje eletrônica, não temos mais a linguagem. A nossa linguagem foi sempre condicionada, se parece-me que pelas investigações desde essa época. E nós sabemos, educadores que somos, que a linguagem, quanto que é importante, não só para aqueles aos quais nós transmitimos o nosso conhecimento, mas para desenvolver o nosso próprio conhecimento. Então, é fundamental. Então, quando essa linguagem ficou truncada ou ficou impedida, nós, primeiramente, atrasamos enormemente o nosso desenvolvimento. E segundo, o que nós estamos passando agora, caímos numa outra forma de comunicação que também não serve ou não auxilia em nosso autoconhecimento e entendermos nós mesmos como seres divinos. Pronto, ponto. Agora, esse é do segundo livro. Vamos falar mais adiante, numa outra oportunidade, quando ele for publicado, né? Mais alguma coisa do primeiro livro quer que eu fale? Ou... Não, a gente vai voltar. A gente vai voltar nele. Eu vou fazer uma pergunta para o Venceslau e a gente vai voltar a falar do livro, porque tem várias questões assim, que eu achei muito interessante. Ainda não cheguei no final do livro, mas eu achei assim, realmente muito interessante e realmente é extremamente ousado. Né? Porque tu tens muitas publicações na educação física, na educação, na fenomenologia. Eu pensei que eu não ia falar essa palavra, porque palavrinha enrolada. Né? E daí, então, tu muda o caminho, né, na escrita. Então, eu achei assim, muito interessante e muito válido, né? Porque é uma abordagem muito diferente dessa constituição do humano, né? Da criação do humano. Mas antes eu quero perguntar para o Venceslau, quem é o Venceslau que não está no Lattes, além de ser um homem do Alegrete? Bom, eu vou responder, mas antes eu vou dizer o seguinte, porque essa pergunta uma vez uma repórter fez para o Mário Quintana, né? A repórter jovem, né, chegou aí e perguntou para o Mário Quintana, quem é Mário Quintana, né? E ele disse, sou eu. E eu digo a mesma coisa, né? Quem é Venceslau sou eu. Mas deixando a brincadeira de lado, mas que é uma resposta legal, né? Interessante, né? Bom, como eu disse, eu sempre trabalhei no campo da educação física, né? Na área da educação física. E uma coisa que de certa forma me marcou, assim, marcou a minha trajetória a partir de um certo momento, foi a preocupação de pensar a educação física para as crianças, eu diria assim, para séries iniciais, né? Então isso foi uma coisa, inclusive o meu mestrado e inclusive o próprio doutorado que o professor Kunz foi co-orientador do meu trabalho, eu me preocupei com essa questão, porque o que acontecia assim que a educação física para as crianças nada mais era do que era a própria educação física de todos, né? Não tinha assim uma diferenciação, não tinha uma característica própria das crianças, levando em conta o que interessa para as crianças e principalmente no campo educacional, uma colaboração educacional para as crianças, não é apenas uma questão de desenvolver a saúde ou praticar esporte, isso, mas uma educação física que fosse educacional também no sentido amplo da palavra.
né? Em todos os aspectos. Descaracterizar um pouco essa questão da competitividade, né, da competição, né, que é uma característica intrínseca do esporte, né? Então isso foi o que mais me balizou, vamos dizer assim, a minha preocupação como professor e a minha preocupação com os estudos que eu fui fazendo, fui realizando, as leituras que eu fui realizando e os trabalhos que eu fui realizando. Em resumo, é isso. Perfeito. E em tempo, quero comentar que tanto o professor Helenor Kunz quanto o professor Venceslau fizeram parte da minha banca de doutorado. É mesmo. Não esquecemos. Não, Bom, então, Kunz, nos fale um pouquinho mais do livro Saberes Tá. Divinos, Divinos Saberes. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, perfeito. Só para não perder o que ele colocou. Aham. Kunz, veja assim, ó, eu ainda não li o teu livro, então tenho uma certa dificuldade, não vou ter uma dificuldade de pensar no teu livro. Mas uma coisa que me chama a atenção nesses estudos é que esses estudos místicos, e isso é uma curiosidade, não é uma crítica, né? É uma curiosidade que eu tenho, ele sempre me parece assim que você precisa ser iniciado, né? Você tem iniciado. E existem umas questões fechadas, assim, que você não é aberto. Eu diria assim que até eu acho assim que é o contrário da filosofia, né? Porque a filosofia se tornou um conhecimento aberto. Você não precisa ser iniciado em filosofia para estudar filosofia e estudar o que quiser em filosofia. Agora, nesse campo místico e esotérico, parece que existe uma necessidade que você seja iniciado por alguém ou por alguma coisa. Isso, eu estou errado nisso? Ou como é que você vê essa questão? Sim. Existe um conhecimento que a gente chama ainda de velado, porque precisa-se criar as condições de possibilidade para ser absorvido e desenvolvido, que não é tão propriamente possível pela nossa racionalidade desenvolvida hoje. Então, por isso que é preciso desenvolver algo mais no ser humano além da razão, que é, nesse caso, o lado espiritual. E, digamos assim, o misticismo é mal entendido, mas é, assim, de certo modo, entender a nossa religação com os mistérios e com os planos superiores. O esotérico é o maior aprofundamento. Então, o místico, o ser iniciado, é que tanto entrou no lado místico da meditação e alcançar níveis mais elevados em outras obras, em outras organizações, a gente chama isso, cientificamente também, de adquirir uma consciência ampliada. E o esotérico é o que eu acho tão essencial, que é o fundamento teórico disso tudo. Porque não adianta só realizar. Eu conheci nas minhas experiências seres, homens humanos, uma grande comunicação, uma grande possibilidade de vidência. Mas eram sujeitos que não tinham um aprofundamento teórico. Embora com um deles que eu trabalhei lá na minha terra, ele tinha evidência, assim, ele enxergava coisas que o ser humano normal não podia enxergar. E um dia eu entrei em discussão com ele, porque já nessa época eu estudava muito, né? Lia muitos livros. E ele se queixava que eu lia muito e não praticava a espiritualidade, vamos dizer assim. E um dia eu entrei em uma polêmica com ele, ele não concordou com o que eu estava dizendo, e ele me disse assim, o professor, ele me chamava assim, você não está lendo um livro assim, assim, assim? Então, olha na página 152 que tu vai encontrar a resposta. Esse homem não sabia ler. E eu fui em casa olhar na mosca. Quer dizer, isso é parte do misticismo. Quer dizer, de conseguir transcender níveis da consciência normal, ordinária, passar para planos interdimensionais, entender? Misticismo. E para isso,
existem as grandes escolas iniciáticas, onde a Ordem Rosa Cruz é uma. Porque a diferença maior, Venceslau, é assim, nossos conhecimentos da filosofia, da ciência, de outras, elas são nos transmitidos pelos sinais. Os sinais da escrita, os sinais falados, por sinais, simplesmente. E a linguagem mística, esotérica, é transmitida a partir de símbolos, da linguagem simbólica, que é muito mais expressiva. Um símbolo, às vezes, tem mais de 30 significados diferentes. Então, há necessidade muito grande que, muitas vezes, a consciência racional não absorve. Então, é preciso passar por processos iniciáticos para absorver esse conhecimento também e daí ampliar a nossa visão de nós mesmos, do universo e dos deuses. Está escrito na pirâmide de Quéops e no oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Por quê? Muita gente divulgou essa fórmula do conhece-te a ti mesmo, mas por que lá está escrito o universo e os deuses? Aí eu entro na pergunta da Maria Aparecida, que é: o que é teu livro? O meu livro explica que os deuses surgiram pela primeira vez no planeta Terra, meio que por acaso, há 445 mil anos, oriundos de um planeta errante na nossa constelação, fazendo assim o 12º planeta, conforme o primeiro livro de Sitchin, 12º planeta, que é o planeta de Nibiru. Esse planeta de Nibiru passa pela nossa constelação a cada 3.600 anos. Portanto, um ano nosso equivale no planeta de Nibiru 360 mil anos. Ou seja, eles são realmente deuses e são imortais, por esse motivo. E por outros. Também avançada tecnologia, avançados conhecimentos, e até mesmo por causa desses avançadíssimos tecnologia. No livro eu sempre explico, quando eu faço uma passagem assim do que aconteceu com eles, e aconteceu na Terra, aconteceu em Nibiru, aconteceu na Terra. Então eu sempre coloco a expressão atrás: o passado explica o futuro. Inclusive que nós estamos vendo hoje, as guerras aconteceram de mesma forma naquela época. O passado explica o futuro. As bombas atômicas que caíram em Nagasaki e Hiroshima caíram em Sodoma e Gomorra, naquela época que os deuses ainda viviam entre os homens. Então, o passado explica o futuro. Então, isso tudo eu fui desvendando a partir desse conhecimento de que os Anunnaki vieram para a Terra 445 mil anos atrás, em busca do ouro, porque eles, pela elevada tecnologia, eles tinham o problema como nós estamos vivendo hoje, a camada de ozônio. Só que lá não era uma camada de ozônio, porque não se sabe se eles viviam na superfície, eles viviam provavelmente intraterreno. O planeta Nibiru é bem maior que a Terra, então todas as construções de a civilização é intraterrena. Mas eles tinham um problema com o planeta deles e descobriram que com o vasto território de ouro nesse planeta, eles podiam fazer uma composição química com esse ouro, purificar na atmosfera e consertar o estrago, como é, no caso, o nosso caso da camada de ozônio. Então, por isso eles vieram. E descobriram ouro, permaneceram aqui e procurando e trazendo cada vez mais gente de Nibiru para a mineração do ouro e levar para o planeta deles. Houve um tempo, eu sempre falo assim, que nós temos sempre uma brincadeira no meio que tem que ser necessária, que não foi o Lula no ABC que criou as primeiras greves, foram eles. Passado explica o futuro, talvez aqui também. Houve uma greve entre os Anunnakis que aqui vieram em exploração do ouro, porque era muito um planeta inóspito, na planeta deles super civilização e tal, eles não queriam ficar fazendo isso. Fizeram uma greve. Os deuses maiores, a hierarquia de Nibiru veio a presença para resolver o problema. O deus comandante, Enlil, queria batalhinha dura, fazer eles trabalhar de qualquer jeito.
o deus Enki, que eram 3 filhos de Anu, que era o rei de Nibiru. Enki, Enlil e Nirsak. Então, Enki, um cientista, mas a principal cientista médica era a irmã dos 3, chamava Nirsak, recebeu o cognome de Minti, porque Minti significava a deusa que dá a vida. Veja aí que já vem aí quem criou os humanos. Então, Enki e Ninti falaram para o grupo: nós temos uma solução para esse problema. Maria Aparecida, quando quiser interromper, eu volto depois. Kunz, então eu vou aproveitar e vou chamar um intervalo, Isso, mas a gente rapidinho volta com o professor Helenor Kunz e com o professor Venceslau Leães Filho. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com os professores Helenor Kunz e Venceslau Leães Filho. Eu cheguei a colocar no plural o teu nome, Venceslau. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Bom, a gente pode continuar conversando sobre o livro. Eu não sei se o Venceslau quer comentar sobre isso. Eu deixaria o Kunz concluir o que ele vinha colocando. Tá bom, é um pouco longa a história, vou tentar resumir, porque se trata do evento mais importante, evidentemente, se vamos falar que deuses estiveram entre nós, como Zacarias Schichting fala, no começo dos tempos, e também ele tem uma obra no começo dos tempos e uma obra no fim dos tempos, que foi o termo da presença dos deuses entre nós, que é muito interessante, mas isso não dá tempo todo de ver. Veja só, então eles sugeriram que eles podiam resolver a situação da greve dos Anunnakis na mineração do ouro pela criação de um trabalhador primitivo, eles chamaram assim. Um trabalhador primitivo, é o que nós fomos no início dos tempos. Por quê? Porque eles viram que lá na África, onde nós nascemos verdadeiramente, tinha já um bípede que tinha capacidades mais ou menos inteligentes. E esse bípede, com manipulações genéticas, com o empurrão da ciência, podia se tornar um trabalhador primitivo inteligente para fazer o serviço. Foi assim que começou. E vejam o interessante. Há 250 mil anos atrás, pelo mudar a ciência, existia um ser na África que se chamava homem de Neandertal, e do qual nós somos herdeiros, ou nós somos... Porém, para que o homem de Neandertal, nessa época, chegasse ao Homo sapiens, seria milhões de anos, e não foi tanto, foi um salto, por isso que é o chamado o elo perdido pelas ciências, como foi tão rápido. E essas teorias do Zacarias Schichting, eles explicam, os Anunnakis precisavam de um trabalhador primitivo e nos criaram. Então, eles fizeram várias experiências com inseminação artificial, essas coisas todas, laboratório, não funcionou muito bem. No fim, eles descobriram que se fizeram uma inseminação e usarem fêmeas divinas, deusas, e fêmeas macacos, vamos chamar assim, homem primitivo Neandertal, eles podiam chegar à perfeição da criatura que estavam querendo desenvolver.
E assim aconteceu. Nasceram os primeiros perfeitos. E aí houve aquela expressão que na Bíblia hebraica está escrito bem assim: enfim, criamos o homem à imagem nossa semelhança. Isso foi muito interessante. Eu tenho uma passagem aqui, se eu queria ler muito rapidamente, que foi a Nietzsche que falou. Diz assim, ó, aparentemente, o drama da criação do homem inclui um movimento tardio e foi necessária uma intervenção cirúrgica. Ou seja, nessa que os humanos desenvolveram com fêmeas Anunnakis, especialmente, não nasceram como esperado. Compreendendo o que tinha feito, Nietzsche cobriu a cabeça e fez a abertura, usando um instrumento cuja descrição foi danificada na tábua de argila, conta Sekelechichi. Foi uma cesariana. Em seguida, o que estava no ventre surgiu. Segurando o recém-nascido, ela exultou de alegria. Ergueu-o para que todos ouvissem e gritou: eu o criei, minhas mãos o fizeram. Nietzsche. Em outras oportunidades mais adiante, essa Nietzsche foi chamada de Mani. E parece que existe um registro, Zacarias conta isso, que quase todas as línguas da humanidade, mãe começa com M, por causa da nossa primeira mãe. Ninti, Mani. Pronto. Assim criou-se o homem. E, nessa primeira geração, vários protótipos foram criados, formados, e foram colocados num local chamado Edim, sob os cuidados do que não queria que isso acontecesse. O Deus comandante, Enlil. Ele ficava de olho nas crias dos seus irmãos e não gostava. Mas o que aconteceu? Assim como a ovelha Dolly, os humanos criados eram perfeitos, à imagem e semelhança dos deuses, mas eles não procriavam. Então houve a segunda manipulação genética na nossa criação, em que e Isaac foram e fizeram uma manipulação genética de tal forma, incluíram o gene da procriação. E aí os humanos procriaram. Aí o Deus Enlil, brabo com isso, mandou eles embora. Mandou então que trabalhassem, já que estão se reproduzindo, podem começar a trabalhar. E nessa passagem está escrito na Bíblia, porque a Bíblia também fala muita coisa por aforismo, por simbolicamente. Lá está escrito assim, que Deus falou, mas foi Enlil que falou: da árvore do conhecimento poderás comer, mas da árvore da vida jamais poderás comer. Isso significa, da árvore do conhecimento, procriação vocês podem ter, mas a árvore da vida, ou seja, a vida eterna como tinham os deuses, isso é proibido para a humanidade. Pronto, aí aconteceu. E aí eles foram lançados para o trabalho, não só para o trabalho, eles foram muito úteis e muito eficazes, mas também nas guerras. Os humanos foram muito utilizados em guerras, e está muito registrado, muito recentemente também. E antes de chegar nos fins dos tempos, eu vou contar, existiam, nessa época, também deuses e deusas que procriaram com humanos. Deuses com humanas, isso formou os que nós chamaram depois semideuses. Na mitologia grega, principalmente, está muito cheio de semideuses, porque os deuses procriavam com humanas. Na Bíblia está escrito como se fossem os nefilins. Os nefilins, quando desceram à terra, gostaram da filha dos humanos e com elas tiveram filhos. Está escrito. Então foi isso que aconteceu. Nasceram seres poderosos, mais poderosos que nós, porque eram filhos de deuses. E também as deusas procriaram com os humanos. Aí nasceu a interessantíssima história, que é muito conhecida, chamada Epopeia de Gilgamesh. Zacarias Sitchin escreveu uma obra só sobre isso, onde a obra se chama O Rei que Não Queria Morrer. E era
era o Gilgamesh. Ele era o rei de Ur, naquela época, a principal capital na antiga Suméria. Ele era o rei e era filho de uma deusa e de um humano. E é interessantíssimo nessa época, como nós sempre descobrimos que havia um conhecimento científico, tecnológico superior ao que temos hoje. Ou então, no lugar onde nós estamos chegando hoje, eles já passaram muito tempo. Esse exemplo do Gilgamesh mostra muito claramente. A epopeia dele foi o seguinte: ele foi atrás dos deuses, porque ele não se considerava semideus. Ele se considerava mais do que um semideus, porque ele dizia que eu tenho 2% da genética dos deuses. E hoje a ciência sabe, muito recentemente, que a mulher realmente transmite um gene chamado DNA mitocondrial, que dá essa característica de maior participação genética da mulher do que do homem nos nascimentos. Parece-me que é isso. Então, Gilgamesh sabia isso e foi atrás dos deuses para que eles passassem para ele essa possibilidade de ter vida eterna. Mas ele não conseguiu. É uma longa história, está escrito na epopeia de Gilgamesh, é muito conhecida no mundo inteiro. Gilgamesh. Os outros que a gente tem é muito interessante, que os primeiros faraós egípcios, aliás, os egípcios foram, assim, no meu modo de entender, os últimos herdeiros do conhecimento da antiga Suméria, porque a Suméria foi a primeira civilização humana e Anunnaki. Foi na Suméria que os primeiros deuses se instalaram. Depois os deuses se espalharam pelo mundo todo. Nós conhecemos os deuses entre os maias, os deuses na Índia, deuses na África. Nós encontramos em toda a mitologia muitos deuses que foram os mesmos, sempre foram os mesmos, Anunnakis. Então, existia essa possibilidade de semideuses, criação de humanos com deuses. E o mais evidente, se tornou conhecido, foi a história que aconteceu já com os fins dos tempos dos Anunnakis na Terra, e foi com o dilúvio. O dilúvio aconteceu o seguinte: cada passagem do planeta de Nibiru próximo à Terra, e que eles faziam contato com cargas maiores de extração de ouro e outras coisas que faziam aqui na Terra, e levando ou trazendo de Nibiru para a Terra, esse comércio começou a existir sempre quando ele passava entre Marte e Júpiter. O planeta passava. E toda vez que isso acontecia, existia uma pulsão eletromagnética na atmosfera dos planetas quando ele passava, quando ele entrava na nossa constelação. E nessa última passagem, quando do planeta do Nibiru, foi isso que aconteceu. Não foi chuva, foi a passagem do planeta de Nibiru, e que não foi numa época mais de 12 mil anos antes de Cristo, que teve a última era glacial no planeta. Então, o que aconteceu? O planeta passou, e com essa pulsão gravitacional do planeta de Nibiru sobre a Terra, a calota de gelo, um continente inteiro de gelo, se deslocou do Polo Sul e carregou água para cima de todas as terras habitadas naquela época. Isso foi o dilúvio. Os deuses podiam ter evitado. Existiam formas, inclusive, de enviar os humanos para outros locais e tal. Mas tinha o deus ruim, eu chamo assim, que queria extermínio dos humanos, porque eles estavam evoluindo demais, eles estão ficando cada vez mais parecidos conosco. Existe passagem, inclusive, bíblica, vamos exterminar a semente dos humanos do planeta. Vamos aproveitar e fazer isso. Mas aconteceu um evento importante. O deus Enki, que teve vários filhos e filhas com humanas. O passado explica o futuro. E
teve um filho com uma humana. O marido viajou, passado explica o futuro. O marido viajou e ficou muito tempo fora e essa mulher ganhou um filho. Quando nasceu, ele era totalmente diferente de um humano normal. Chamou o marido e disse, olha, nasceu o filho. O pai da criança estranhou demais. Não pode. Ele é transparente, ele não é meu filho. Começou a desconfiar da esposa. Foi falar com Matusalém, o pai o avô da criança. Matusalém já era um grande sábio da época. Mas mesmo Matusalém ou não queria explicar, ou não sabia direito, disse, vai falar com teu avô, o bisavô da criança, que era nada mais e nada menos que Enoque. Enoque, tanto a Bíblia em todos os lugares registram que ele foi ao planeta. Ele conviveu, inclusive, no planeta de Nibiru, a sabedoria dos deuses. Então, Enoque falou para o seu neto, não se preocupe, realmente o que tua esposa te dizia, com os humanos eu não te traí, é verdadeiro. Ela não te traiu com humanos, mas vai nascer uma criança que vai salvar a humanidade. Nasceu assim, não é? Em Sumério se chamava Siusudra. Acontece, ali eu sempre gostaria de registrar, porque isso não é registrado, não é enfatizado, nenhum escritor encontra algo relevante nesse assunto. Porque está escrito na Bíblia também que o Deus teria recebido mensagem, um humano teria recebido mensagem de anjos para que Noé construísse uma arca, para salvar a humanidade. Nos textos da antiga Suméria explica com detalhes como é que foi essa mensagem. Quem recebeu essa mensagem foi justamente Enki, o pai da criança, o pai de Siasudra. E ele recebeu a mensagem com todo o mapa, toda a engenharia necessária para construir um barco que podia andar por cima, sobre e por baixo das águas, podia emergir. Hoje nós conhecemos isso como submarino. E um enorme de um submarino que cabia uma população inteira e mais a semente das que existia naquela época. Semente, hoje nós também já sabemos, semente genética. Hoje tem lá no Polo Norte uma caixa, não sei, da semente do tudo que existe aqui, para que se no futuro o planeta Terra pode sucumbir de novo a uma bomba atômica ou uma enchente, então temos lá preservado as nossas plantas, animais e pessoas, talvez. Bom, aí ele levou, aqui vem o destaque, ele levou essa mensagem para o seu filho, Siasudra, vamos chamar ele assim para não conflitar com a Bíblia, Siasudra. Ele levou o mapa, falou para ele do que iria acontecer e ele seria responsável pela salvação. Ele deu um mapa detalhado. E assim aconteceu. Levaram anos para construir uma embarcação que carregou pessoas e tudo mais, sementes do que tinha na terra, para esperando a grande enchente. Mais tarde, quando isso já tinha acontecido, o dilúvio já tinha passado, o deus Enki ficou assim impressionado como é que o pai dele, porque o pai dele mandava mensagens do planeta para ele e para outros deuses da Terra, por via de mensagens telepáticas ou mecânicas, né, como tem hoje. Talvez já existia WhatsApp ou coisa assim. Aí, o deus Anu disse para ele, eu não mandei mensagem nenhuma. Aí Enki ficou preocupado. Quem foi então que mandou? E nesse momento, para os que acham que eu estou negando Deus ou um ser superior, nesse momento Enki registra uma coisa muito importante.
porque eles sabiam, os Anunnaki eram deuses, se consideravam eles mesmos deuses, inclusive mandavam construir templos. Os primeiros templos na Terra foram para adoração aos deuses Anunnakis, grandes deuses. E ele sabia que eles tinham um poder extraordinário, que eles chamavam de causalidade. A causalidade científica, tecnológica, eles podiam quase tudo, inclusive criar o homem. Mas tinham coisas que eles já acreditavam que era muito além deles, da capacidade intelectual, científica, tecnológica deles. Eles chamavam isso de destino. Então, Enki expressou assim: então, o homem que nós criamos não foi por causalidade da nossa engenharia, da nossa genética, da nossa ciência, mas foi um destino. Ou seja, ele quer dizer, de algo maior. Então, sabemos, então, desde lá, que nós carregamos em nós realmente algo maior, algo que vai além dos deuses que nos criaram. Isso é um detalhe importantíssimo. Pronto. Então, o dilúvio aconteceu. Vou terminar, tá, Maria Aparecida? O dilúvio aconteceu e as águas levou tudo. E lá em cima, os deuses ficaram nas suas naves, assim, admirando tudo, e muitos ficaram muito entristecidos, porque tinham, inclusive, também filhos e amigos, tudo com os humanos, adoravam os humanos, e agora foi tudo água abaixo, eles falaram. Aí Enki não se aguentou e revelou. Mas eu tenho um segredo para contar para vocês. Eu salvei-o. Pronto. Então o deus Enlil, que não queria isso, que queria extirpar a semente dos humanos na Terra, ficou muito bravo com ele, porque foi o conselho que decidiu, como nós conhecemos bem hoje. O conselho decidiu e tal. Mas ele não quis discussão. Eles foram salvos. E aí, quando as águas baixaram, eles foram buscar os humanos. Conseguiu. Porque se realmente a água invadiu tudo, não tinha mais casas, não tinha mais plantas, não tinha mais animais. Como é que eles iam sobreviver na lama? Então, os deuses desceram e foram ajudar eles. Em primeiro lugar, arrumar um lugar onde ficar. E a cidade dos deuses que existia, a cidade dos deuses eram só fortalezas gigantescas e tal, que não sucumbiam por nada, nem terremoto, nem água. Então, lá eles ficaram, inicialmente eles ficaram nesse terreno e foram trazer produtos de alimentação do planeta deles, de Nibiru. E nesse planeta veio muita coisa que hoje, inclusive, a biologia destaca que não tem muito conhecimento sobre a origem de algumas plantas e alguns animais, então só pode ter sido trazido de lá. E eu queria registrar aqui, porque os Venceslau me conhece, a Cida eu acho que também. Uma das plantas muito importantes que veio foi a cevada. Eu ia chutar. Está aqui garantido que a cerveja é uma bebida dos deuses. Pronto. Nossa, olha só. Eu acho que a gente vai ter que marcar um novo programa, porque assim, ó, passou voando e o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Pois é. Mas nós vamos realmente marcar uma parte 2 e eu já proponho, vai ser lançado, acho que no início do ano que vem, o segundo livro. Esse é bem interessante. A autora não pode dizer que não é interessante. Tá bom, mas eu acho que vale a pena mais uma conversa, juntamente com o Venceslau, parceiro aí de muita luta, muita jornada, que podem nos ajudar em muito aí. Não, desculpe a atrapalhação aí. Não, capaz. Realmente, assim, ó, essa hora passou que parece que fazem 10 minutos que a gente iniciou. Mas eu gostaria de agradecer muitíssimo a ti, professora Helenor, e Venceslau, amigo aqui de Santa Maria, por estarem aqui conosco no TEMOV. Vamos deixar um registrado para a próxima vinda, porque eu estou com uma saudade de Sebastião. O Venceslau me conhece muito bem. Eu estou com uma saudade de Santa Maria que vocês não imaginam.
Amigos, lugares, clima, o FCM, uma saudade imensa, porque acho que já faz quase 4 anos que eu saí de lá e não voltei. Então, na próxima, vamos fazer presencial. Isso. Eu me desloco daqui, sem ônus, né? Eu vou aí. Eu ia dizer isso, que a próxima tinha que ser presencial. E daí, depois, né, do programa, daí a gente pode, né, cultuar os deuses com a cevada. Evidentemente. Tem que haver um momento de... Beleza, Maria Aparecida, eu te agradeço muitíssimo mais uma vez também e deixar o Venceslau concluir aí. Não, eu também agradeço, eu não quero atrapalhar o tempo e fico aguardando a próxima oportunidade. Com certeza. Mas só um ponto que eu acho interessante é que você, Consto, sempre fala em deuses, não em Deus. Mas depois só que aparece para nós é Deus, né? Não são deuses. Né? O Venceslau, isso dá mais 2 horas. Eu sabia. Então... Por isso. No livro eu escrevi Deus maiúsculo e Deus em minúsculo. Já tem um significado. Mas isso para explicar tudo. Então, mais 2 programas. Tá certo. Isso. Então, essa abração. conversa já vai ficar planejada para a gente continuar essa conversa. Sim, então, encerramos o TEMOV por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOV, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem cedilha. O canal Capacitação Digital já está com quase 20 mil inscritos. Então, se você não está inscrito, acesse lá, se inscreva e ative as notificações para saber de todas as novidades. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja levinha e muito feliz. Até semana que vem!